Olá, você está no Diabetes na Linha, seu podcast de educação em diabetes, para você ter mais autonomia na sua jornada. Eu sou Carol Souza. Eu sou Lisandro Borges. E a partir de agora você vai ter muita informação científica para o seu caminho se tornar mais fácil. Hoje nós vamos falar sobre síndrome metabólica. E aí você pode pensar, mas síndrome metabólica, o que é que tem a ver, né, com diabetes? Pois é, tudo, né? Além de ser um fator de risco para o diabetes, tem uma prevalência enorme na população e todos nós estamos sujeitos, né? Então, quer falar um pouquinho, Lisandro, da síndrome pra gente? A síndrome metabólica, né, Carol? Muita gente acha que é uma doença única, né? Mas, na verdade, é uma doença em 4. A síndrome metabólica, ela tem 4 pilares básicos, que é a obesidade, e aí eu tenho uma população brasileira que grande parcela está com sobrepeso e obeso, né? Eu vendo esses dias um vídeo da década de 30 e 40, um vídeo que resgataram aí das mídias sociais, todo mundo engravatado, aquele vídeo preto e branco, todo mundo engravatado, magrinho, slim, tanto homens como mulheres. Se a gente fizer um vídeo hoje, aí no centro da cidade, a gente vai ver um perfil totalmente diferente. As pessoas os homens com aquela barriguinha característica e as mulheres também. Então, os pilares da síndrome metabólica, a obesidade, a dislipidemia, que é o colesterol LDL alto, e o HDL colesterol, que é aquele que protege, né, o sistema vascular baixo, triglicerídeo alto, que é dieta rica em ultraprocessados, em gorduras, em carboidrato. Além disso, pressão arterial elevada, a hipertensão arterial sistêmica. Hoje, com a reformulação da diretriz de hipertensão, a gente tem aí quase 48% da população se enquadrando em hipertensão tipo 1. E o último fator é relacionado à diabetes tipo 2. Então, aí fechando os 4 pilares. A diabetes tipo 2, a resistência insulínica, é um dos grandes fatores da síndrome metabólica. E eu tenho a doença em si, que pega esses 4 pilares. E o que a gente precisa entender é que a síndrome metabólica é diretamente relacionada à resistência à insulina, né? Então, às vezes a pessoa não entende o que é a resistência à insulina, mas se a gente pensasse assim, é como se o nosso organismo não permitisse que a insulina fizesse seu efeito, né? Então, de uma maneira bem simples para todo mundo entender, a insulina é uma chavinha que abre a porta da célula para o açúcar sair do sangue, entrar na célula e ser transformado em energia. E na resistência insulínica, os tecidos do nosso corpo começam a não aceitar que essa insulina abra a porta, né? Então, eu explico sempre assim, que é para ficar bem didático. Isso. E aí, quando essa chavinha não funciona direito, ou ela abre a porta um pouquinho só, ou ela não chega a abrir, e aí o açúcar fica lá acumulado no sangue, e o organismo passa a jorrar cada vez mais insulina, porque ele entende que não está funcionando. Então, nosso organismo é muito inteligente, né? Muito. E ele vai jorrando cada vez mais insulina, e essa insulina também, em excesso, é o que vai prejudicando os outros órgãos e tecidos, né? Então, é muito importante a gente entender que tudo é tão interligado e funciona tão perfeitamente que qualquer desequilíbrio a gente tem um transtorno maior. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente e a filha estava junto, uma mocinha, 20 anos, não tem diabetes, está dentro do peso e estava com um triglicerídeo super elevado. E ela não tinha o entendimento que isso vinha da alimentação. E aí a gente conversando, ela falou, não, à tarde, tem problema? Será se eu comer aquele biscoito recheado? Ela falou, porque normalmente eu como um pacote. Eu falei, então, Não tem como comer só um, né? Aí já começa um problema, né? Isso. Então, se a gente pensar em síndrome metabólica, não tem muito a se discutir. São as precauções de sempre, né? Isso. É cuidar da alimentação, praticar exercício físico, perder peso e às vezes até o uso do medicamento, né? Que hoje no diabetes a gente usa, que usa para síndrome metabólica também, que justamente funciona para diminuir essa resistência à insulina, a querida metformina, né? Isso, e tem o sabotamento do fígado, né, que pouca gente sabe. Acho que dá para pontuar 2 coisas importantes do colesterol. Colesterol elevado. É minha dieta, vou cortar a dieta. O colesterol só depende de 25% da dieta. Isso pouca gente sabe. Então, às vezes, até um profissional de saúde
orienta, o seu colesterol está alto, você tem que cortar a sua dieta, fazer uma dieta restritiva. O colesterol só depende de 25% da dieta. O resto, o colesterol é produzido pelo fígado, endógeno. E quando eu tenho um problema de colesterol, eu posso até extrapolar, eu tenho um problema hepático, um problema no fígado. Os receptores que captam esse colesterol que circulam estão deficientes ou não funcionam. E aí esse colesterol fica circulando, o LDL, e causando a placa ateromatosa, que é o grande vilão na síndrome metabólica. Porque a placa ateromatosa, ela fica quietinha, silenciosa, e quando ela rompe, aí que ela causa o problema. O infarto, o AVC, as tromboses venosas profundas, né? Alterações principalmente nas pernas. E o grande desafio é a pessoa saber que está com isso. Sim. Os exames mais aprofundados vão descobrir. Então o fígado sabota de que forma? Ele, quando recebe o estímulo químico de que essa glicose não está entrando na célula, ele começa a produzir glicose e lançar mais glicose na circulação. Então veja que problema. Além do cara comer muito carboidrato e ter essa glicose alta na circulação, porque a insulina tem, mas ela não consegue mandar glicose para dentro da célula, o fígado entende que não tem glicose na célula, e realmente não tem, e ele produz mais, que é a neoglicogênese, a quebra de outras moléculas, por exemplo, o glicerol e a própria proteína, para produzir glicose. E aí eu tenho uma dupla produção de glicose, eu tenho hiperglicemia. É o mecanismo que eu tô falando do organismo ser perfeito, né? É. Ele tá entendendo que não tem açúcar na célula, então Isso. ele já tá mandando mais insulina para que entre açúcar na célula e o fígado aí produzindo glicose de outras fontes para poder aumentar esse açúcar. E aí, hiperglicemia, que vai gerar uma série de transtornos. Então, além da gente pensar nessa restrição da alimentação, que aí só 25% está relacionado, é importante a gente lembrar que essa placa ateromatosa é aquela gordura que vai ficando acumulada nos vasos, né? Então a gente fala uns nomes às vezes meio complicados, mas a ideia é simples, né? Essa gordura vai se acumulando na parede dos vasos, e aí um vaso que você tinha um diâmetro bom para o sangue fluir tranquilamente, vaso sendo artéria ou veia, né? Quando a gente fala o nome vaso, é esse significado. Isso. E aí esse sangue que flui ali por dentro de uma maneira tranquila passa a ter um espaço menor. E aí esse espaço menor também faz com que a pressão aumente, né? Então é por isso que a gente tem a hipertensão também. Então, além disso, essa placa, como você falou, ela fica ali quietinha. E de repente ela escapa. Isso. E aí ela escapa e circula no organismo, para aí no cérebro, pode ter um aneurisma, pode ter um derrame, né, um acidente vascular cerebral, para no coração e causa o infarto, ou para em alguma das extremidades inferiores e causa a trombose, né? Isso. Então, a gente precisa a cada dia conhecer mais do nosso corpo, conhecer mais como cada uma dessas coisas funciona para que a gente possa prevenir. Então, a alimentação é um preventivo, mas a prática de exercício físico é o grande benefício, é o que traz maior benefício, né, nesses casos. Tem estudos que mostram, olha que interessante, se tu tiver um farmacêutico para chamar de seu, farmacêutico que você se identifica, né, que você vai na farmácia, meu farmacêutico é a Carol, sempre vou lá tirar dúvidas com ela, tua pressão automaticamente cai 6 milímetros. Olha que interessante. Por conta da síndrome, né, do porque jaleco você branco. Tem aquele farmacêutico para chamar de seu. Aquela então, confiança, veja, né? Que importante, né? Só essa confiança já consegue reduzir a pressão arterial e outras atitudes. E hoje saiu, Carol, no Current of Cardiology, que é uma revista que fala o que há de mais moderno em cardiologia, saiu, hoje não, minto, foi em julho, agora de 23, um artigo bem controverso, falando dos adoçantes. E o efeito dos adoçantes, nesse estudo, um estudo foi conduzido na Espanha, mostrando que os adoçantes são indutores de diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e obesidade. Pois é, né? E aí todo mundo indicando
a todo tempo o uso de adoçante para pacientes com diabetes, né? E tá na hora da gente repensar, né? Isso. Embora o estudo mostre que a gente precisaria de doses bastante elevadas, né? Para ter algum problema, então não é uma informação alarmista, né? Para todo mundo ficar louco aí, mas de repente a gente repensar hábito mesmo, né? De ir tirando o açúcar aos poucos e não incluindo nada diferente, né? Então tá acostumado a tomar um cafezinho lá com 2 colherzinhas de café de açúcar, tira uma. Isso. Com o tempo você tá tomando sem nenhuma e isso é hábito, né? O paladar é uma questão de hábito, né? E o grande problema é que essa molécula do adoçante, ela é estranha para o nosso organismo. Nosso organismo não conhece. Aí ele tenta metabolizar e não consegue degradar. Aí quando cai no intestino, ela fica mais tempo no intestino, porque as bactérias intestinais também não reconhecem. E aí isso causa disbiose intestinal. Que hoje também tá em alta. É o que há, né? E o intestino, como é o nosso segundo cérebro, ele correlaciona com tudo, o indivíduo automaticamente começa a ter resistência insulínica e obesidade. Então, olha que interessante. Às vezes a pessoa está usando o adoçante em grande escala para emagrecer e faz o efeito contrário. Exatamente. Engorda. E o adoçante incluído, que são 3 tipos incluídos naquele refrigerante, que começa com C e termina com A, e tem 0 lá na escrita, naquele refrigerante lá, bem geladinho, como tem um alto teor de sódio, os estudos mostraram que pode induzir o aumento da pressão arterial. Então veja, por um lado você está querendo emagrecer ou manter o peso, mas por outro você está sobrecarregando o teu organismo com sódio e isso vai repercutir na tua pressão arterial. Você foge de um lado e cai em outro, né? É o cobertor curto aí, né? Puxa aqui e descobre o pé. E é isso, com ultraprocessados a gente tem que sempre pensar assim, né? Principalmente nessas combinações diet light, né? Isso. Às vezes a pessoa tem diabetes e pensa, não, diet eu posso comer à vontade, porque não tem açúcar. Light tem pouquinho açúcar, então não vai me fazer mal. Isso. Mas não é só o açúcar, né? Então, normalmente, quando se tira o açúcar, se aumenta algum outro componente. Ou vai ser excesso de sódio, ou vai ser excesso de gordura. Alguma coisa ali vai aumentar para compensar esse açúcar que foi retirado. Isso. E aí tá o outro problema, porque essas doenças metabólicas, elas normalmente são associadas, né? Então, é difícil um indivíduo ter diabetes e não ter nenhuma outra comorbidade. A síndrome metabólica, que já comete as 4 vertentes. Então, não adianta querer fugir de uma coisa achando que tá tudo bem e se entupindo aí de outras substâncias. O ideal é aquela frase, né? Desembalar menos, descascar mais. Então, quanto menos ultraprocessado, quanto menos coisa que vem de indústria a gente consumir e quanto mais a gente voltar a nossa alimentação para alimentos saudáveis que são da natureza, né? Quanto mais a gente conseguir fazer esse consumo, melhor com certeza para a nossa vida, né? Até porque hoje a gente vê aí uma onda de suplementação de vitamina, de mineral, né? Muitas vezes até muito indicada por alguns nutricionistas, nutrólogos e tal. E se a gente tivesse o aporte de vitaminas e minerais, de frutas, verduras, legumes, a gente conseguiria, não precisaria dessa suplementação, né? E é um dinheiro no lixo, que pouca gente não sabe, né? Porque assim, o nosso organismo ele precisa de microgramas, picogramas dessas vitaminas. Então, por exemplo, quando eu vou na farmácia e gasto 70, 80 reais com aquela vitamina que vai me repor tudo de A a Z, eu tô urinando 60 reais. Tá indo embora tudo. Tá indo embora tudo porque o organismo só retém microgramas que são aquelas ali que estão faltando. Então a dica que a gente sempre dá é repor quando eu doso e eu sei que tá em baixa. Exato. Né? E aí eu vou repor especificamente aquela. Aquela história de dar um tiro de 12 para tentar acertar tudo não funciona. Exato. Na parte clínica, na parte médica. Por quê? Eu preciso repor o que falta. O que eu estou dando em excesso, o organismo naturalmente vai urinar
Isso aí o rim vai fazer essa seleção. Exato. E ainda em alguns casos até pode ser tóxico, né? Porque a vitamina não é uma substância inerte, né? Então, de repente tem casos aí que a pessoa tá tomando vitamina D, por exemplo, que depois da Covid virou uma mania, né? Suplementar vitamina D para aumentar a imunidade. Aliás, a gente nem quer que aumente a imunidade. A imunidade, na verdade, você tem ela normal ou baixa. Potencializar, turbinar a imunidade não existe. Né? Ou você tem uma imunodepressão, uma imunodeficiência, uma leucemia, uma mielodisplasia, até a própria AIDS, né? O paciente que tem HIV, mas não está medicado. Ou a tua imunidade é normal. Agora, turbinar, potencializar a imunidade é difícil. E o povo usa muito esse recurso, né? De falar, aumenta a sua imunidade para não ter Covid. Na época foi absurdo. Isso. E hoje a gente tem muitos casos de pessoas que tomam vitamina D, assim, inadvertidamente, em quantidades extremas. E o cálculo. Né? E que você vê assim, os exames estavam normais, não tinha necessidade de suplementar e agora aparece aí com cálculo em vesícula, em rim, né? Isso. Então assim, a gente precisa ter o cuidado de que vitamina, suplemento, mineral são coisas que o alimento já nos fornece, né? E a gente precisa suplementar quando tem deficiência, não quando, tô tão cansado, acho que eu vou comprar um complexo de vitamina porque vai me ajudar. Até esse final de semana uma senhora me abordou e falou, viu, você não me prescreve uma vitamina porque eu tô tão cansada? E na verdade o cansaço era de hiperglicemia. Isso. A gente vai ver, tava lá, 300 e lá vai pedrada. Então quer dizer... a gente tem que ter esse cuidado, né? Muitas vezes a pessoa na ânsia aí de fazer um dinheiro oferece, né? Se você for hoje em muitos lugares comprar qualquer coisa, já vão te ofertar um suplemento vitamínico. Isso, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado de usar a vitamina ou o suplemento quando ele é necessário e não para tampar algum sintoma que você acha que significa uma deficiência vitamínica, né? E muitos pacientes que vivem com diabetes, ou pessoas que vivem com diabetes, os primeiros diagnósticos, na verdade, se enquadram muito em depressão, porque a pessoa procura um profissional da área, né? E qual o relato? Cansaço, fraqueza, desânimo, sem vontade de nada. Claro, a glicose não está entrando na célula e automaticamente a pessoa não tem energia. Então provavelmente é uma depressão que você está, alguma coisa similar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, e investigar, né, o que está acontecendo. Né? Fazer uma glicemia capilar, fazer uma glicemia de jejum, fazer o teste oral de tolerância à glicose, que nada mais é que tomar a garapa, né, o açúcar, aquele 75 gramas de glicose, e voltar 2 horas depois para verificar o valor, que tem que dar menor que 140, para realmente descobrir se é um problema psiquiátrico ou se é diabetes. É muito séria essa questão do cansaço, né? Porque é lógico, se a gente for pensar de maneira lógica, se o organismo não produz energia, a pessoa vai se sentir fadigada, né? Então precisa investigar e aí a importância do farmacêutico mais uma vez, né? Quantas vezes a pessoa tá ali num balcão de uma farmácia e vai comprar algum medicamento porque tá se sentindo meio... Ginseng, né? Tá muito cansada, então pede um ginseng, pede uma vitamina porque tá achando que tá com alguma deficiência. Isso. E aí nesse momento, se o farmacêutico conversa, tenta entender um pouco melhor, encontra outros sintomas, né? É óbvio, o farmacêutico não tá ali para dar diagnóstico, nós não temos essa formação, né? Mas a gente pode sim solicitar um exame, fazer uma glicemia capilar naquele momento e encaminhar o paciente para que tenha o diagnóstico correto com o médico e a partir daí faça o acompanhamento, porque é muito importante que sempre que a gente tem um diagnóstico, a gente comece o tratamento de imediato, né? Então, às vezes, a pessoa sai ali com um diagnóstico do médico de um pré-diabetes e não se trata, não faz nada e vive aí 2, 3 anos achando que é o diagnóstico de pré-diabetes. Fica com pré-diabetes há 7 anos, né? E aí não evolui nunca para diabetes. Exato, e assim, se não fizer o exame, se não acompanhar, vai achar que é sempre pré-diabetes. Isso.
mas na verdade já está com um quadro franco de diabetes tipo 2, né? Isso. Então a gente precisa ficar de olho, precisa acompanhar e iniciar o tratamento de imediato, né? Tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, o início imediato previne muitas complicações, né? Muitas complicações. E complicações, assim, a gente tem que entender que como o diabetes afeta, né, o excesso de açúcar afeta as terminações nervosas, e a gente tem aí terminações nervosas por todo o organismo, são muitos os órgãos afetados, né? Isso. Então, a gente sente ali diversos sintomas diferentes que muitas vezes a pessoa nem associa à hiperglicemia, né? Por exemplo, tem um sintoma muito importante de diabetes, que é o prurido vaginal, em especial, né, nas mulheres, que está muito associado a glicemias mais altas, né? E que muitas vezes a pessoa não faz essa ligação, né? Isso. Então fica tomando medicamento para tratar, usa pomada, toma medicamento via oral, mas dali 1 mês, 2, já reaparece o sintoma novamente. Isso. Então é preciso ficar de olho, porque por ser o diabetes uma doença que ataca diversos órgãos e sistemas, às vezes um sintoma que a gente nem imagina está relacionado, né? E lembrando que na diabetes eu tenho uma maior incidência da cândida, né? Então, com essa modificação do pH, você falou aí da coceira, né, do prurido, eu tenho a candidíase vaginal. Muito comum, porque a cândida tem uma predileção, ela gosta muito do paciente com diabetes. Certa feita a gente pegou um caso de uma senhora. Ela tinha o hábito de usar dentadura, né? E ela colocava demolho na água do lado da cama. Só que ela não trocava aquela água. Ela trocava só no final da semana. E aí o que aconteceu? Quando ela parou de engolir com muita dor, ela procurou ajuda médica. E aí mandou pra gente o laboratório, pra gente fazer um raspado na boca para ver o que era aquilo. Era uma nata branca na boca. O que era cândida? Ela fez uma candidíase oral, bem característica, e ela tinha diabetes. Então, a cândida é uma grande vilã. Sim. Para as pessoas que vivem com diabetes, né? Podendo gerar tanto no homem, a banana post-it ou as infecções uretrais, como na mulher, a vulvaginite e outras doenças, né, relacionadas. E na boca também é importante lembrar, né? Problemas de gengiva, né? São muito frequentes os problemas de gengiva em pacientes com diabetes, inclusive perda dos dentes, né? Porque vai se tornando, os dentes começam a ficar mole, vão caindo e é muito sério. Então, quando a gente pensa, mas uma coisa não tem relação, né? Tenho diabetes, o que tem a ver com minha boca? Pois tá tudo muito relacionado, né? É uma doença que vai afetando diferentes órgãos, tecidos e sistemas. E aí, é o que eu digo, a diabetes é uma doença que você que os olhos não veem, o coração não sente. Então, você tem a opção de, não vou monitorar, tá tudo bem, tá controlado. Não, a minha é controlada. Sempre a sua é controlada. E aí acaba que você está se auto-enganando. Hemoglobina glicada, que é o marcador 3 meses de oscilação glicêmica, oscilação da glicose. Quando ela dá acima de 7, ela mostra que a pessoa não está se cuidando. Mostra que a pessoa está com picos e vales, está oscilando o valor. E aí a pessoa se enganando com 9, 10. Pra você ter uma ideia, Carol, no Brasil, o Brasdiab, que foi um estudo conduzido antes da pandemia, ele avaliou a média glicêmica em várias partes do Brasil, várias regiões. A nossa média brasileira é 9,2. Então a gente tem a maior parte dos pacientes que têm diabetes, a grande maioria, digamos assim, 75% não cuidam da sua diabetes. Uma pequena parcela, 20 a 25%, realmente leva a sério, cuida, monitora, faz a dieta, pratica o exercício. A grande parcela não cuida e se auto-engana. Até que um momento a comorbidade ela fala mais alto. Sim. Né? O olho começa a dar problema, os problemas vasculares, o coração, o infarto, um AVC, a própria trombose venosa profunda, o pé diabético, que é um grande problema. Então é o que a gente sempre fala, prevenir é melhor do que remediar, de curar.
E na diabetes, às vezes, para remediar, custa tempo, dinheiro e nem sempre funciona. Quando tá muito tarde já não resolve mais, né? E aí você pode despender o dinheiro que for, que a consequência é inevitável. Então, assim, é por isso que eu bato sempre na tecla da prevenção. E se você tem um diagnóstico de síndrome metabólica hoje, é a mesma coisa do diagnóstico de pré-diabetes, é a hora de agir. Isso. Né? Então, tá diagnosticado com síndrome metabólica, tem 3 ou mais dos 5 fatores predisponentes, né? Então, tá com o HDL muito baixo, tá com triglicérides elevado, pressão arterial. IMC acima de 30. IMC acima de 30, circunferência abdominal, né? Para homens acima de 102, para mulheres acima de 88. Se já tem uma glicemia acima de 110, é hora de cuidar. E o tratamento é o mesmo sempre. Meu pai que brinca, ele fala, não, mas todo tratamento é sempre a mesma coisa? A prevenção é sempre a mesma. Fazer exercício físico 150 minutos por semana, cuidar da alimentação. Não tem conversa, né? É lógico que você tendo uma noite de sono boa, né, uma qualidade boa de sono, você reduzir o estresse, isso também ajuda na prevenção dessas doenças crônicas, mas assim, de maneira geral, exercício e alimentação, não tem para onde fugir. Então, cuidando da síndrome metabólica, você evita o risco de desenvolver diabetes, né? Isso, e a melatonina relacionada com o sono, tá muito na moda, o pessoal tomando melatonina agora, né? Fisiologicamente, a melatonina ela jorra às 9h30 da noite. Então, a pessoa já teria que estar na cama pronta para dormir 9h30 da noite. Qual o grande problema? Às 21h30, né? As pessoas que vão dormir 22 horas, 23, 23h30 e comem nesse horário. Na hora de deitar. Qual é o horário para comer? 19 horas. A última refeição é 19 horas. Quem vive com diabetes pode fazer uma ceia lá pelas 21 horas, mais ou menos, um iogurte integral com a granola, alguma coisa assim, bem leve, né, que é a ceia. Agora, quem não vive com diabetes, essa pessoa ela tem que comer até as 19 horas. Toda alimentação que você fizer depois desse horário, você vai ter um ganho de peso ponderal em torno de 30%. Então imagina a pessoa 5, 10, 8, 15 anos comendo 10, 11 horas da noite. O quê? Pizza, hambúrguer, cachorro-quente. Isso, com o passar do tempo, você vai colher isso. E normalmente é o que se come nesse horário, normalmente né? é o que a pessoa faz. Já não vai preparar uma refeição, isso, né? faz um sandubão, né? Já chegou cansado, vai comer o que tiver pela frente. Isso. E a melatonina para de jorrar 8 da manhã. Então, qual o melhor horário para acordar? 8 da manhã. Quantas pessoas acordam 4h30, 5 da manhã? Milagre da manhã, né? Acordar às 5 da manhã. Milagre da manhã só funciona se você vai dormir mais cedo. Senão você vai passar o dia inteiro com sono. Eu não gosto muito desses livros que induzem mudanças de paradigma meio revolucionária. Funciona se você dorme mais cedo, porque você tem que ter 7 a 8 horas de sono contínuo. Se você reduzir isso com o passar do tempo, você vai ganhar peso, você vai ter uma resistência insulínica, você vai ter dislipidemia, né, que é o colesterol vai se alterar, né? Então, o sono também é qualidade de vida. E aí o pessoal fica aí tomando melatonina, né? Porque acha que tá com algum distúrbio do sono, toma melatonina à vontade. Primeiro que não tem sentido nenhum, né? Não vai funcionar. Se funciona a melatonina, por exemplo, foi fazer uma viagem muito longa, tá de jet lag, né? Aí vale a pena fazer uso da melatonina. Mas para esse uso corriqueiro e recreativo, que a pessoa fala, hoje eu tô muito cansada, vou tomar... Isso não existe, né? Pois é, e é importante lembrar que para ela jorrar fisiologicamente, você tem que dormir num quarto breu total, escuridão total. Nem a luzinha aquela do ar-condicionado, nem da TV, até aquilo ali faz com que a gente jorre menos melatonina. Então, é escuridão total. E muita gente dorme com TV ligada, com computador, com a janela totalmente aberta, a luminosidade entrando. Ou com aquelas luzinhas, né? Até dorme, mas não vai entrar no sono REM, no sono mais profundo. Qualquer coisa acorda. E isso, fisiologicamente, para o organismo não é legal. E aí também aumenta a produção de cortisol, né, e tudo mais. E você vê, tem muita pessoa que tem diabetes e que às vezes está fazendo
tudo direitinho, tá conseguindo controlar a alimentação, tá praticando exercício físico e ainda assim tem uma alteraçãozinha lá na glicemia que não consegue dominar, né? E aí, quando você conversa, é isso. A pessoa fala, eu tenho muita insônia, eu desperto inúmeras vezes à noite. Muito estressado. Né? Uma pessoa extremamente estressada. Então, assim, realmente, a gente precisa cuidar de todos os fatores, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, diabetes é uma doença que cansa? Porque são todos os dias, né? Não é uma doença que daquele dia você fala, agora eu não vou cuidar, não tô nem aí mais, né? Uma infecção que você pega, cuida 7 dias e depois tá tudo bem, né? Isso, exatamente. É uma doença pra vida, então precisa cuidar. E tomar o remédio direitinho, né, Lisandro? Porque, assim, tem muita gente que começa a monitorar e ver que tá ficando tudo bem, aí fala, então não preciso mais tomar, porque tá bonitinho ali, todo dia eu levanto, tá 100, 105, 110, não preciso tomar. Não é bem isso, né? E o grande problema é essas medidas pontuais, né? O cara acorda e mede uma vez no dia, deu o valor dentro da referência, ele não mede mais. E, na verdade, o que preconiza o mínimo? 6 vezes ao dia. Antes do café, 2 horas depois do café. Por que 2 horas? Porque é o tempo que leva para essa glicose entrar na célula e ser metabolizada. Então não adianta ficar dosando meia hora depois, 15, 20, 30. Você só vai ver ela subindo e descendo, né? Então, café, 2 horas depois do café, antes do almoço, 2 horas depois do almoço, antes do jantar, 2 horas depois do jantar. Isso é o mínimo para fazer. Quem faz isso? O paciente, às vezes, SUS dependente, recebe aí 30 tiras. Pois é. Uma tira por dia, não vai conseguir fazer. Impossível. E tem muitos que economizam. Né? Não, eu vou guardar, vou deixar só para a semana que eu tenho consulta, aí ali vou fazer 2, 3 vezes ao dia. Você está tapando o sol com a peneira. Porque você acha que está com valor dentro do que se espera e, na verdade, ao longo do dia você está fazendo picos glicêmicos que você nem sabe. E leva aquele susto quando faz hemoglobina glicada, né? Isso. Acha que tá tudo bem, faz hemoglobina glicada, tá lá, que hemoglobina de 9, fala, mas como assim, né? Isso. Eu tô sempre medindo, tá sempre assim, mas mede só em jejum, todo dia. Aí pode dar uma falsa expectativa, né? Hemoglobina glicada eu pego na mentira. Porque muitos pacientes, eles, quando tem a consulta médica, quarta-feira, por exemplo, segunda, terça-feira o cara come que nem um monge, né? Muita verdura, muita salada, um peitinho de frango, é aquela dieta espetacular, né? Vai pra esteira, vai pra academia, aí chega a quarta, vai no laboratório, faz o exame, tudo bom. Glicose de jejum boa, aí faz o estímulo, faz o pós-prandial, né? Que é o exame para quem tem diabetes para verificar se o tratamento está funcionando, que é o pós-refeição, pós-almoço ou pós-café. Normalmente aqui é pós-almoço. E aí ele faz, dá dentro da normalidade. Oba, tô bem. Tô lindo. E quando vai avaliar o resultado da glicada, dá um valor acima da referência, mostrando que em 3 meses você assaltou a geladeira, comeu chocolate, ficou tomou sedentário, suco, né? não fez exercício, e aí o valor vai repercutir com certeza. Outra coisa importante da pós-prandial, que eu tenho que falar isso, é padronizar o teste. Porque é o pós-almoço, o laboratório diz para a pessoa, vá, almoce e daqui a 2 horas você volta. Só que ele não explica o que é o almoço. Né, que é uma média de 75 gramas de carboidrato naquele almoço. Que é o quê? Salada, né? Uma proteína magra de preferência e grãos, lentilha e feijão. Isso vai fechar em torno de 75 gramas, um damasco, né? Para colocar um pouquinho de carboidrato naquela alimentação. E um suco ou uma água, enfim, tem que fechar aqueles 75 gramas. O que o paciente faz? Come um pastel, né? Ou come um salgado, né? Que é R$1, R$2, come aquele salgado e 2 horas depois vai no laboratório. O salgado é muito carboidrato e muita gordura saturada e proteína, né? O salgado de frango, por exemplo. E não é o correto. Aí você vai ter um resultado que não imita o que você está fazendo durante toda a tua semana. Que é comendo carne, arroz, feijão, etc. Por isso que hoje o sensor é tão válido, né? Monitoramento contínuo é o que há, né? É uma tecnologia que vem
para ajudar esse controle, né? Até para você ver, diante do que você come, né? A gente tá falando freestyle livre, diante do que a gente come, o que vai repercutir aquela alimentação na sua glicemia, né? E até para fazer os testes, né? Come uma batata doce, vê para quanto que vai, come uma batata inglesa, batatinha frita, come uma fruta, um suco, e vai avaliando quanto está subindo. A pessoa se conhecer, né? É extremamente importante se conhecer. Para saber quais são os seus limites, né? Então, hoje eu tenho uma festa, então como é que eu vou me alimentar durante o dia para que chegue à noite eu tenha essa folguinha, né? Mas o que representa essa folguinha? Será que se eu comer um pedaço de bolo e um brigadeiro fica tudo bem ainda? Ou se eu comer um pedaço de bolo e um brigadeiro a coisa fica feia? E se é só a glicemia que sobe ali naquele intervalo de 2 horas? Ou se ela vai subir lá tardiamente, né? Isso. Porque tem muita gordura e aí isso leva com que a glicemia vá se elevar mais tarde. Então, o sensor é muito importante no tratamento e não só do paciente com tipo 1, né? Isso. Seria muito bom se a gente conseguisse ter pelo SUS a disponibilidade do sensor aí para os pacientes tipo 2. Já não tem nem para tipo 1, que dá para tipo 2, né? E o preço, né? Pois que é a grande barreira. Como só tem eles no mercado, o preço é salgado, o preço é caro. E a maioria da população não consegue adquirir. A falta de acesso é muito grande, né? Mas seria um grande aliado no tratamento, né? Tanto para o paciente, para ele se conhecer, quanto para o profissional de saúde poder avaliar a terapia, né? Isso. Então, quando o médico tem acesso a todas essas informações, o nutricionista tem acesso, é muito mais fácil fazer os ajustes que são necessários, né? A gente tem que sempre lembrar que pacientes do tipo 1 principalmente, a terapia que precisa de ajuste é a terapia medicamentosa, né? Isso. Então é ela que se ajusta à alimentação do paciente. Mas eu não estou querendo dizer que o paciente pode comer o tanto que ele quiser, a hora que ele quiser. É óbvio que ele vai precisar seguir as orientações, seja fazendo contagem de carboidrato grama a grama, se for por substituição, mas ele tendo essa condição de dizer, o que eu como por dia é isso, é o médico quem faz o ajuste da medicação, né, da insulina no caso, para que ele possa se alimentar e não o contrário, né? Porque muitas vezes o paciente... Hoje a gente tem muitos distúrbios alimentares, como a diabulimia, por exemplo, né? Então, muitos pacientes acabam ficando com medo de comer, né? Para evitar essas oscilações de glicemia. E aí acabam gerando transtornos psicológicos, né? Com certeza. Então, o diabetes e a saúde mental estão aí muito ligados, tanto com relação à ansiedade quanto à depressão, mas com relação a distúrbios alimentares também, né? A pessoa fica com medo de entrar em hipoglicemia, né? Porque a hipoglicemia a pessoa desmaia, passa mal. Imagina estar dirigindo um carro ou estar fazendo uma atividade assim, ela desmaia no local. Então, as pessoas que vivem com diabetes têm esse medo da hipoglicemia, principalmente a noturna. Porque na noturna, óbvio, você está dormindo. E aí nem sempre a pessoa acorda, né? Quando acorda no susto, já não raciocinando muito bem e tem que buscar ajuda, né? Por isso que pai e mãe de criança com diabetes sofre. Sim, porque tem que ficar vigilante, né? Cuidando, principalmente no início, né, do diagnóstico, porque a hipoglicemia, se não tratada, ela pode levar a um agravamento do quadro, né? Então, sempre ter a balinha, saber o que utilizar, né? Não adianta dar chocolate, não adianta dar entupir a boca de bala ou açúcar, isso só vai sobrecarregar aquele organismo. Isso é o que se faz na hora do desespero, né? Então saber o que usar e como usar. Um copo de refrigerante, sem ser light ou diet, um copo de suco de fruta, um copo de água com açúcar. E o segredo é 15 gramas de carboidrato de liberação rápida. E aí, claro, tá mais confortável, 6 bolachinhas, água e sal, ou 3 ou 4 balinhas, aquelas Plets. Isso vai dar um aporte de 15 gramas de carboidrato e a pessoa vai conseguir sair mais rápido. Sachêzinho de mel também, ou o próprio Glistan. São as opções que a gente tem hoje
liberação rápida de Para carboidrato. tratar aquilo ali de imediato. Para sair da hipo. O problema não é entrar na hipo. Vai entrar. O problema é permanecer na hipo, porque aí eu causo lesão neuronal, né? Eu tenho perda de neurônios. Sim. E isso com o tempo vai gerar demência se não for muito frequente. Então, é o grande problema da diabetes. É você entrar em hipo, entender e sair rápido. E não ficar em hipo muito tempo. Sim. E uma coisa importante para quem usa insulina NPH, para evitar as hipoglicemias noturnas, é o horário da administração. Então, às vezes a gente vê paciente que aplica a insulina da noite lá por volta de 7, 8 horas. Isso é errado, né? Porque o tempo que ela vai fazer ação, o tempo de duração da insulina NPH, o ideal é que você faça imediatamente antes de dormir. Porque aí ela vai ter o pico de ação já quando o seu organismo está soltando ali glicose para você acordar, né? Por volta de 4, 5 da manhã. Isso. Então, é importante que se você faz uso de NPH, faça o uso da insulina noturna imediatamente antes de dormir. 11 horas da noite é um momento muito bom, né? Mas se a pessoa vai dormir mais cedo, que faça às 10. Então, assim, é o mais tarde possível, né? Isso. Que a gente fala. Certeza. E o mais importante é conciliar com as outras medicações, os outros medicamentos, né? Porque, por exemplo, a pessoa toma simvastatina. Muitas pessoas tomam simvastatina no primeiro horário da manhã, junto com todos os outros medicamentos. Só que a meia-vida simvastatina é 2 horas. Então, você tem que compreender que é uma droga, é um antidislipidêmico, né? Ele vai reduzir a HMG-CoA reductase, que é uma enzima que favorece, acelera a produção do colesterol, e a tomada da estatina, da simvastatina, é à noite, porque você vai pegar exatamente o ciclo de produção do colesterol, e muita gente não sabe disso. Isso é uma coisa que a gente sempre orienta. Aliás, falando em estatina, tem muita gente que hoje tem medo, né? Que já ouviu falar que era prejudicial, e todos os guidelines hoje, as diretrizes das pessoas que têm diabetes, se faz necessário o uso da estatina para quem tem risco cardiovascular, né? Então, existe um cálculo que se faz para verificar o risco de doença cardiovascular de cada pessoa, e aí em cima desse cálculo é que se define a potência de estatina que se vai usar, né? Então, a gente tem diversas estatinas aí no mercado, mas o uso da estatina é um cardioprotetor, né? Ela vai proteger dessas doenças cardiovasculares, né? Então, muitas vezes a gente fica ouvindo conversa aí de vizinho, de amigo. Não, eu tomava simvastatina, mas é muito ruim pro organismo, então eu parei de tomar. Não faça isso, né? Não suspenda o uso de medicamento sem falar com o médico antes, ou sem falar com o seu farmacêutico favorito, né? Isso. E o mais importante, que pouca gente sabe, que o problema, as alterações do colesterol, normalmente é uma doença crônica, toda a vida. Então, o que o paciente faz? Ele está com colesterol elevado, ele tem a prescrição de uma estatina, ele começa a tomar, aí daqui a um mês ele vai no laboratório. Baixou. Ele para. Oba, que bom, baixou, eu vou parar de tomar. E aí não retorna mais no médico. Fica aí 2, 3, 4, 5, 6 meses sem tomar nada. Quando resolve consultar de novo, vai dosar, tá alto de novo. Então subiu. Não subiu, não desceu. Ele nunca foi para baixo. Nunca desceu, né? Então desceu só aquele mês, o efeito do medicamento, e teria que ter sido continuado o uso para manter os níveis normais. As pessoas têm isso, né? Melhorei, já posso suspender, né? E doença crônica não é assim. Porque dói no bolso também, né? Às vezes a pessoa compra, né? Se ela recebe na farmácia popular ou no SUS, é uma coisa. Agora, se ela paga, é mais complicado. Principalmente as drogas mais modernas, a rosuvastatina, a atorvastatina, que são caríssimas, né? E às vezes tem aquela questão de meu médico solicitou essa, eu vou comprar especificamente essa. A gente sabe que tem mais 4, 5 opções que tem um mecanismo igual, só varia a potência, meia-vida, que pode ser adaptado pelo sem clínico, dúvida, né? Enquadrando com a questão de vida daquela pessoa. Exatamente. Não tem poder aquisitivo, eu sei que ele vai comprar só no primeiro mês, vai colocar no cartão.
vai ficar pendurado no cartão, no outro mês vai ter que comprar de novo, não vai comprar. Não consegue. Porque ele ainda está pagando a fatura do outro. Então, é tempo perdido. Então, é melhor a gente optar por uma droga que ele vai usar, porque ele vai ter condição de ou pegar no posto ou na farmácia popular, do que uma droga cara, que a gente sabe que tem uma potência maior, mas ele não vai usar. É isso, ainda que tenha menor potência, é melhor tratar do que não tratar, né? Isso. Então, por isso que o farmacêutico é tão importante, né? Ele que pode te orientar nessa hora, né? Exatamente. Você ter uma adesão à terapia muitas vezes bate no bolso, né? Então, muitas vezes o paciente não tem condição de fazer o tratamento porque não consegue pelo SUS e não tem condição de comprar aquilo com frequência. Então, eu pego muitos pacientes que começaram a tratar diabetes com uma droga nova, que tiveram um sucesso muito bom, mas que depois de um tempo não consegue dar sequência no tratamento. Porque são medicamentos aí que você vai gastar R$300 por mês, não tem similar, né? Não tem genérico. Que você não consegue substituir. E que, infelizmente, são excelentes opções, mas não é para todo mundo, né? Isso. Opte pelo genérico, viu, gente? O genérico, ele tem certificação, ele funciona, ele tem os estudos, né, de biodisponibilidade, bioequivalência, traduzindo. Ele vai funcionar. Então não é só o de marca que funciona. Agora o similar já é outra história. Tem similares que não tem esses estudos e aí realmente é mais complicado você inferir se ele vai funcionar ou não. Mas o genérico, sim, funciona. Agora o grande problema, muitos desses medicamentos não tem nem genérico. Então só tem aquela opção cara. E aí a pessoa se vê forçada a comprar porque não foi dada uma segunda opção. Então sempre temos que ter a segunda opção. E muitas vezes são associações, né? Isso. Que aí fica mais caro ainda, né? E de repente, se o paciente usasse da mesma classe ou de uma classe diferente, 2 ou 3 medicamentos ali combinados, né? Às vezes até disponíveis pelo SUS, ele poderia ter um sucesso no tratamento também, mas fica preso àquela receita daquele médico. Às vezes a pessoa junta um dinheirinho, paga para ir no médico particular, sai com essa receita astronômica, não consegue cumprir o tratamento, cumpre no máximo 1 mês, 2, e aí piora, né? E culpa o remédio que é do SUS. Mas na verdade a culpa não é do remédio, a culpa é do tratamento que não foi feito de maneira adequada, né? Exatamente. Então, não adianta a gente pensar no melhor tratamento do mercado. A gente tem que pensar no melhor tratamento para cada pessoa, melhor tratamento para aquela pessoa. Para cada indivíduo. Então, todo tratamento, toda terapia tem que ser individualizada, né? Você viu os exames em farmácia agora? RDC 786, saindo em agosto, é uma grande revolução, né, para a área da farmácia. Para quem não sabe, foi liberado pela Anvisa a execução de exames de análises clínicas, EAC, na farmácia, no consultório isolado e nos postos de coleta também, a autonomia da pessoa coletar o exame e enviar para um laboratório de apoio. Essa nova RDC, ela abre um novo leque da atribuição do profissional e sim, agora na farmácia tem mais de 46 tipos de exames que podem ser feitos como triagem. Isso a gente sempre ressalta como triagem. E aí, a gente faz o exame como triagem, que é o sinal de alerta, faz o encaminhamento para o médico, que vai pedir mais exames adicionais e vai dar o diagnóstico. Então a gente vê como uma grande revolução na nossa área. Sim, é o farmacêutico exercendo o papel de rastreio de complicações de saúde, de condições de saúde, né? Isso. Então é mais uma porta que se abre aí para o farmacêutico mostrar seu valor enquanto profissional de saúde, que é, né? Porque a gente ainda tá aí com esse estigma de profissional das caixinhas de remédio, né? Infelizmente, também por culpa nossa, né? Também por uma falta de posicionamento, por falta de estudo também, né? Porque se você é um profissional da saúde e você quer ser um profissional de saúde decente, você precisa estudar. Sempre. Né? Todos os dias. Não adianta você sair da faculdade, fazer uma pós-graduação ali de imediato e ficar 20 anos sem estudar mais nada. Não serve, né? Tem gente que pega o diploma, manda plastificar, né? Manda enquadrar, né? E bota na parede, nunca mais faz um curso na vida. Pois é. E hoje a gente tem um grande desafio.
porque eu gosto de falar muito isso, na minha época a gente estudava enciclopédia, né? Era uma dificuldade para conseguir informação. Você abria aquela enciclopédia, tinha que estar ali. Se não tivesse ali, lascou, você não tem mais a informação. Um artigo científico você tinha que pedir, levava às vezes um mês para vir. Hoje é um grande desafio para quem atende na área da saúde, para quem trabalha na área de saúde. O paciente tem na palma da mão a informação. Exatamente. A informação verdadeira e a informação falsa. A fake news e a informação com credibilidade. Às vezes ele não sabe garimpar isso, Exato. ele não sabe filtrar, e aí qualquer informação para ele é válida. E ele vem com a resposta pronta para o profissional. Então o profissional tem que estar preparado para dizer se aquilo é verdade, se aquilo é mentira e o que é verdade. Exato. E orientar, né? E orientar o que fazer em cada informação que se recebe. Isso. E é por isso que hoje a gente tem tanto picareta aí na área de saúde, né? Tanta gente praticando charlatanismo mesmo, botando a vida dos pacientes em risco, porque se valem dessas informações aí totalmente obscuras, né? E fazem um sensacionalismo em cima daquilo e jogam essa informação de qualquer maneira. Então, a pessoa que é leiga absorve aquilo que ela entende que vale para ela e vende serviços ou vende produtos em cima dessa informação falsa, né? Exatamente, aquele colchão mágico, né? Magnético que cura tudo. A água magnética. A água, né? Aquele óleo também miraculoso que, tomado uma colherinha por dia, também cura tudo. Cura tudo. Né? E também tinha aquela bobagem que o cara falou do que que curava diabetes. Água do quiabo. Isso, tem a água do quiabo, né? Tem também o cara que falou de uma larva, né? Que a larva vivia dentro do pâncreas. Comia o pâncreas. Comia o pâncreas, isso. E eliminando a larva, você elimina a diabetes. Então é só desparasitar que fica tudo certo. É bom que quem tomou ivermectina na pandemia mata a larva, né? Já fica curado. Já curava do diabetes. Não existe isso, tá, gente? A diabetes não tem cura. Ela tem tratamento, ela tem diagnóstico e ela não tem cura. Mas o fulano fez a bariátrica e curou da diabetes. Aí é outro caso. Ele tem resistência insulínica, que a gente falou, por causa da obesidade. Normalmente é uma pessoa com obesidade mórbida. Cortou uma parte do estômago, que é a bariátrica. O método de sleeve você vai cortar e vai deixar aí 30% do estômago. Claro, ingere menos alimento, a pessoa automaticamente emagrece. Ela tira aquele impedimento celular, que é a gordura, que está impedindo com que a insulina e a glicose entrem na célula. Então, tirando aquele impedimento, que era a gordura, automaticamente a insulina e a glicose começam a agir melhor, a performance melhora. E aí, claro, os níveis de glicose desse paciente, do açúcar, vão cair. E ele normaliza, não é que curou da diabetes. Exatamente. Você tirou aquele impedimento, por isso que chama cirurgia também metabólica, que nada mais é que a bariátrica, é a mesma metabólica. E aí a pessoa fica nessa ilusão, né? Então, assim, não tem cura. É muito importante frisar, né? Pode ser uma informação triste, mas não tem. Então, a gente tem que viver da maneira que nos é disponível no momento. E no momento é tratar. Isso. Né? Tratar com medicamento, tratar com atividade física, tratar com alimentação correta, tratar fatores psicológicos e emocionais e viver dentro dessa perspectiva. Eu costumo dizer que a gente não morre do diabetes, a gente morre das complicações oriundas do diabetes. Das comorbidades. Né? Das complicações que vêm por não se tratar o diabetes. Qual que é a pior diabetes, Carol? A que não é tratada. Aqui não tem tratamento. Né? A que não é tratada. Porque quando você não trata, você não tem perspectiva nenhuma, né? Isso. Então, a pessoa às vezes fala, mas meu vizinho começou a tomar insulina e perdeu o pé. Quer dizer, a culpa era da insulina? Né? Não, a culpa não é da insulina. E isso muito paciente não quer ir para a insulina, não quer tomar a picadinha da insulina, justamente alegando isso. Só que a pessoa não entende que se a pessoa já evoluiu para a insulina, é sinal que o açúcar no sangue, a glicemia dela estava muito elevada. E só a insulina para colocar esse açúcar mesmo para dentro da célula. Ou seja, já está empurrando com a barriga aí 7, 10, 12, 15 anos de uma glicose bem descompensada, alterada,
que quando vai realmente no médico, não, não adianta mais tomar metformina para você. Não tem mais nada oral para você tomar. Agora é insulina. É o que a gente chama de glicotoxicidade, né? Isso. E aí a pessoa, meu Deus, quando o fulano começou a tomar, perdeu o pé. Porque a comorbidade já estava instalada, ficou cego. Porque já estava instalado o problema. Você vê, por que é 126 a glicemia plasmática de jejum, limite? Né? Acima de 126 eu já tenho critério diagnóstico para diabetes. Porque os estudos mostram que o 126 é o limite para eu começar a ter lesão na retina. Sorbitol, né? O frutose é convertido em sorbitol, e esse sorbitol é tóxico aos vasos retinianos. E aí eu evoluo para retinopatia diabética. E lembra que uma vez que você atingiu o parâmetro de diabetes, aquelas lesões que foram causadas não reverte. Isso aí. Então, uma vez que passou do 126, o que tiver tido de lesão ali já foi. Tanto rim, como coração, de qualquer lugar. Como olho. Então, agora é prevenir para não ter outras lesões, né? Por isso tão importante manter regular. Então é assim, o paciente precisa entender e cobrar isso do profissional que atende. Quer dizer, eu tô vendo ali que minha glicemia não baixa, eu tô vendo que minha glicada tá em 9, vou no médico, ele fala pra mim, continua com a metformina, tá errado, né? Se ele não tiver uma postura de ou te cobrar a alimentação adequada, o exercício físico, inserir um novo medicamento, mudar a terapia ali de farmacológica, se ele não estiver fazendo isso, ele tá botando sua saúde em risco. É importante que às vezes, até quando o médico introduz a insulina, o paciente troca de médico. Acha que o médico tá errado. Para um outro... E já chega dizendo, não quero tomar insulina. Não me prescreve insulina que eu não vou tomar. E aí, automaticamente, aquele profissional, ele acaba se obrigando, né? Tá, tudo bem, vamos tentar um tempo, depois a gente vê, que é o que o paciente queria. Sim. Né? E, na verdade, ele tá tentando apagar o incêndio com gasolina. Né? Porque ele tá retardando um problema que já está ali instalado, né? E aí a importância do farmacêutico em orientar, em explicar, em dizer que a insulinoterapia pode ser oportuna, né? Então, o que é a insulinoterapia oportuna? Vai usar por um determinado período de tempo. Isso. Então, enquanto o organismo está em glicotoxicidade, que não vai resolver com o medicamento via oral, que precisa da insulina para conseguir baixar os níveis de glicemia, ele vai usar insulina naquele período. Depois, quando conseguir voltar para níveis normais, essa insulina pode ser retirada, né? Isso. Ele pode voltar a fazer um tratamento só com medicamentos orais, mas isso depende muito da mudança de comportamento. E tem drogas hoje, a Forxiga, né? Canaglifosina, a dapaglifosina, ertuglifosina, que são inibidores da SGLT2. Que é isso? É um canalzinho que eu tenho lá no néfron, que é a porção filtrante do rim, e ali essa glicose ela é filtrada, ela passa e volta para o sangue. Você não pode perder glicose na urina, né? Toda a glicose é essencial para o nosso organismo. Então esse medicamento, basicamente, ele bloqueia esse canalzinho. E aí toda a glicose ela vai acabar saindo na urina. Então pacientes que estão tomando esses inibidores da SGLT2 urinam muito. Sim. E urinam açúcar, urinam glicose. O que acontece? Sim. Não cuida da sua higiene, acaba desenvolvendo a velha e boa amiga Cândida, porque modificou a flora, a microbiota no trato geniturinário por causa desse aumento da eliminação da glicose. E começa a ter também bastante infecção urinária, né? Isso, e comer mais. Porque se ele está eliminando glicose, o organismo ele pressente essa redução e induz a fome. E como o paciente quem vive com diabetes tem muita fome, acaba tendo uma fome maior ainda. Então não adianta, eu vou tomar agora um medicamento que é maravilhoso, eu estou urinando glicose. Mas se você está comendo e o teu organismo está descompensado, vai resolver muito pouco. A gente tem que conhecer, a gente tem que aprender.
tanto nós, profissionais de saúde, que temos que estudar todos os dias, porque a cada dia existe uma tecnologia nova, e quando a gente fala de tecnologia, não é só equipamento, né? Isso. O medicamento é considerado uma tecnologia também em saúde. Todo dia a gente tem uma tecnologia nova, a gente tem uma terapia nova, a gente tem um tratamento novo. Então a gente precisa se atualizar para poder propor o melhor para aquele paciente que a gente atende, mas o paciente precisa se educar, ele precisa se conhecer, ele precisa entender da doença para que ele possa discutir com o profissional o que é melhor para ele, né? Que a gente falou tanto que cada pessoa tem que ter o que é melhor para si, né? Cada tratamento é muito individualizado, o paciente precisa saber. Porque se ele não é educado na sua doença, ele não consegue solicitar aquilo que é melhor para ele naquele momento. Hoje em dia tem carro sob medida, você encomenda o carro bem como você quer. Tem calça sob medida, o alfaiate faz, ou as lojas, né? Tudo está sendo muito personalizado, né? O copo sob medida. Por que não um tratamento personalizado? Exato. Né? Um tratamento adaptado para aquela pessoa. E vem aí as insulinas semanais, né? Já estão em fase de estudos, acho que lança até 2024, uma insulina aplicada uma vez na semana. Então tem aí evoluções nos tratamentos, só que não adianta só tomar o remédio e não fazer o básico, que é a dieta e o exercício físico. O básico bem feito ajuda demais, né? É isso aí. Bom, eu acho que por hoje a gente já conversou bastante, já deixou muita informação. Espero que vocês tenham se munido de muita coisa, entendido muita coisa, para que a cada dia seja possível cuidar melhor da saúde, com o menor estresse. E mande perguntas, né? Se tem dúvida, mande pergunta, curte, compartilha e coloca aqui no nosso Instagram as perguntas ou o assunto que você quer que a gente trate, que com muito carinho a gente vai a fundo, estuda, traz o que há de mais moderno para poder conversar diretamente com você. Esperamos vocês no próximo podcast Diabetes na Linha. Muito obrigada. Fique na linha. Tchau, tchau.